Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Power BI básico para iniciantes. E nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado de modelagem de dados, para que assim que nós terminarmos de modelar os nossos dados, nós já possamos nos preparar e nos preparando para a criação do nosso relatório, que é a nossa dashboard. Então vamos para a aula. Nessa etapa, nós vamos agora aprender a corrigir erros. Digamos que eu pegue aqui a planilha e é algo muito comum de acontecer. Digamos, eu importei os dados para dentro do Power Query e quando eu vou observar as colunas, eu observo que digamos, tem erro de português. Tá? Eu encontro um erro de português. E no caso, nós temos aqui um exemplo de erro de português que está se repetindo em muitas vezes, tá? No caso esse aqui, ó, bebidas, tá? Que seria bebidas. E aqui está escrito bebidas. Ó, se eu descer para cá, bora ver mais bebidas. Ó. Ó, bebidas, de novo. Para ver mais. Bebidas. E aí vai. Então esse erro ele está se repetindo muitas vezes, ó, de novo, ao longo do, ó, bebidas de novo. Então é um erro que está se repetindo muitas vezes ao longo da nossa coluna, dessa nossa coluna categoria. E eu quero corrigir esse erro. Eu não vou passar ir direto para o meu relatório, para criar minha dashboard, um erro de português, né? E aí eu ia passar vergonha na frente do meu chefe, na frente das pessoas que iriam escutar, queriam ver, né, as pessoas que eu iria apresentar minha dashboard, o meu relatório. Eu ia passar vergonha. Como é que ia apresentar com um erro desse de português, em vez de ser bebidas? Então nós vamos corrigir esses erros. Nós vamos corrigir de uma forma automática. Em vez de ir e ficar apagando e corrigindo um por um, nós vamos, através do Power Query, corrigir eles bem rápido com apenas poucos cliques. E vai estar tudo ok, vai estar tudo resolvido, tá? Nós vamos estar com todas as palavras escrito correta, de forma correta. Ou seja, vai estar escrito tudo bebidas em vez de bebidas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar, tá? Não deixem selecionado em outras colunas. Vocês vão selecionar a coluna que está o erro de português, que no caso seria essa daqui. Agora o que eu vou fazer? Vou vir bem aqui em onde está escrito mesmo transformar. Ou seja, eu quero transformar. Eu não quero adicionar uma nova coluna. Eu quero transformar. Eu quero que isso aqui seja transformado. Ou seja, eu quero que essa coluna seja transformada. Ou seja, eu quero que nessa coluna os erros de português, né, que nós temos sejam corrigidos. Então eu quero transformar e não adicionar, tá? Eu quero transformar e não adicionar coluna. Então eu vou vir bem aqui adicionar coluna. E agora eu vou vir bem aqui em substituir valores. Eu vou clicar nessa setinha. Eu vou vir bem aqui em substituir valores. Tá? E agora que está pedindo substituir valores. Substitua um valor por outro nas colunas selecionadas, tá? Colunas selecionadas. Então, eu vou escrever aqui valor a ser localizado. Qual é o valor que eu quero localizar? É o valor que está com erro. E qual é o valor? É a palavra bebidas. Notem que tem que estar escrito exatamente, tá? Tem que estar escrito exatamente como está aqui. Ou seja, se aqui o primeiro B está escrito em maiúsculo, na hora de escrever aqui o valor a ser localizado, o B também tem que estar escrito em letra maiúscula. Se tu colocar um B em letra minúscula, ele não vai encontrar, não vai dar certo. Tá? Se tiver um acento em alguma palavra aqui, e na hora de eu escrever aqui, não colocar o acento, vai dar erro. Ou seja, tem que estar igualzinho a forma como está escrito aqui. Então eu vou escrever aqui bebidas, tá? Aqui está escrito bebidas. E vou corrigir, substituir por. Agora eu vou escrever bebidas.
E aí, quando eu apertar OK, vocês vão ver que todas as palavras dessa coluna que estavam escrito bebidas vão ser substituídas por bebidas. Vou apertar OK. E mudou já, bebidas. Vamos ver. Ó, mudou aqui de novo, bebidas. Bora lá para baixo. Ó, bebidas, mudou. Bebidas. Ou seja, deu certo, tá? Então essa é a forma que nós vamos utilizar no Power Query para corrigir erros. Ou seja, corrigir palavras, erros de português, número, algum datas, alguma coisa que esteja errada que eu quero substituir. É desse jeito, tá bom? Agora nós vamos aprender os tipos de coluna, ou seja, mudar o tipo dela, alterar o tipo da coluna e deixar o tipo certo. Isso vai ser mais importante na hora de criar o relatório, para que o Power BI ele entenda que, digamos, que cada coluna ela é. Digamos, se ela é um número, se ela é dinheiro, se representa dinheiro, se representa um número inteiro, se representa um texto, uma data, tá? E como é que eu vou fazer isso? Notem que bem aqui, ó, tem esse desenho de um calendário. O que isso significa? Que o tipo dela é data, tá? Bem aqui nós temos um ABC. O que significa? Que o tipo dessa coluna ela é um texto, tá? Ó, bem aqui a mesma coisa. Opa. Bem aqui a mesma coisa. Já bem aqui já é diferente. Bem aqui é um número, tá? Esse 1.2 representa que é número com casa decimal. Ó, notem que aqui, ó, é número com casa decimal, tá? 79,68. E aí vai, tá? Aqui também é a mesma coisa. Então isso significa que esse daqui é o tipo, tá? Então se eu clicar bem aqui, vou ver ó, o ABC. O ABC é texto, então significa que essa nossa coluna é uma coluna de texto. Aqui o ABC texto. Aqui, ó, data, tá? Que seria calendário, seria a data. Ó, bem aqui 1, 2. 1, 2 é número decimal, tá? Número com casa decimal. Mas o que isso daqui significa? Isso daqui é o preço unitário e aqui é o custo unitário. Então eu quero que ele me dê em valor, tá? Em real. Então o que eu vou fazer? Vou clicar bem aqui e vou mudar para número decimal fixo, onde tem esse desenho de real aqui, ó. Eu vou clicar. Na verdade esse desenho é o desenho de dólar, né? Mas só que vai ficar em real. Eu vou colocar aqui, pronto, tá? E altero para dinheiro. E aí eu vou colocar bem aqui e vou colocar de novo. Vou colocar número decimal fixo, que é custo unitário. Aqui ele já mudou. Tá? Então, quando nós formos lá para o Power BI, vai aparecer lá com real. Já vai estar editado, tá transformado. Ó, bem aqui nós temos a coluna B. Ó, bem aqui 1, 2, 3. Tá? O que é 1, 2, 3? É o número inteiro. Aqui, ó, percentual. A maioria dos números que nós vamos mais trabalhar vão ser sempre número decimal. Esse aqui, número decimal fixo, que nós já vimos os dois. Número inteiro, que nós acabamos de ver. Data. E o texto. Nós já vimos todos aqui, tá? E esses vão ser os principais. Tá? Vão ser os principais que nós vamos mexer. Ó, bem aqui é um texto, um texto, um texto, um texto. Tá? Então, a nossa tabela ela já está com os tipos já corretos. Então, essa parte de tipo, tá? De editar o tipo, ajeitar o tipo, tá ok. Então, tudo que eu vou fazer agora só, eu vou mudar aqui, ó. Porque notem que bem aqui está escrito planilha, tá? Planilha 1. Se eu vier bem aqui, ó, tá escrito também planilha 1. Então, eu vou mudar. Deixa eu ver só aqui a data. A data é o ano de 2023. Então, eu vou colocar aqui. Vou mudar, eu vou apagar e vou colocar... Opa. Vendas 23. Pronto. E aí notem que bem aqui quando apertar Enter, vai mudar a planilha 1 para vendas 23. Tá?
Dei Enter, mudou aqui. Vendas 23. Então, essa etapa é isso. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar duas colunas. Eu vou criar uma coluna de faturamento. Eu vou criar uma coluna de despesa total. Então, como é que eu vou fazer isso? O que seria o faturamento? O faturamento, esse aqui. Ó, bem aqui tem o preço unitário e bem aqui tem a quantidade. O faturamento seria a multiplicação do preço unitário pela quantidade vendida. E aí eu tenho o faturamento. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar essa coluna com essa coluna bem aqui. Tá? Eu vou multiplicar essas duas colunas. Agora eu quero que vocês notem uma coisa. O que eu quero? Eu quero criar uma nova coluna. Então eu vou vir bem aqui em transformar. Não, eu vou vir bem aqui em adicionar coluna. Tá? Nós já aprendemos isso. Então eu quero adicionar uma nova coluna. Eu quero que da multiplicação dessa coluna com essa daqui surja uma nova coluna. Então eu vou vir bem aqui em adicionar coluna. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar as colunas que eu quero multiplicar. Tá? Eu vou selecionar preço unitário, vou apertar Ctrl e vou clicar em quantidade vendida. Tá? E aí, bem aqui em adicionar coluna, eu vou clicar aqui, ó, onde tem essa calculadora aqui. Ó. Vou abrir e eu vou apertar em multiplicar. E aí, rapidamente ele já criou uma coluna, tá? E nós multiplicamos os valores. Como é que eu sei se realmente eles multiplicaram? Se ele multiplicou o valor, tá? Como? Ó, bem aqui está escrito 28. Eu descer aqui. O que seria esse 28? Seria a multiplicação do preço unitário 7 vezes 4. 7 vezes 4, tá? Dá quanto? Dá 28. Deixa eu... É aqui... a calculadora, tá? 7 vezes 4, né? É igual a 28, tá? Vamos ver outro. Vamos conferir em outro. Deixa eu ver aqui. O segundo deu 239,4. 239,4. Bora ver aqui. Deu 239,4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar preço unitário vezes a quantidade. Então, vamos lá. Vou vir bem aqui na calculadora. Vou para cá. Para aqui. Vamos multiplicar 79,68. Tá? Vezes 3. Vai dar 239,4. Bora ver aqui. Ó, 239,4. Então tá certo, tá? O que nós fizemos deu certo. Acabamos de conferir, tá tudo ok. Agora eu vou dar 2 cliques aqui e vou trocar a palavra multiplicação para faturamento. Faturamento. Pronto. E notem que quando a coluna foi criada, ela já foi criada, ó, no símbolo de moeda, tá? Ou seja, já vai estar em real. Agora nós vamos criar uma outra coluna, tá? Uma nova coluna chamada total custo. Bem aqui é o custo unitário e eu quero uma que mostre o custo total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o custo unitário com a quantidade vendida. Tá? Vou fazer de uma forma muito parecida, tá? No que eu fiz na passada. Para conseguir o faturamento. Então, eu vou apertar Ctrl. Eu vou clicar aqui, deixar selecionado. Vou apertar Ctrl. Vou apertar em quantidade. Eu vou vir bem aqui em padrão e vou multiplicar.
vai ser criada uma nova coluna, tá? Uma nova coluna que nós vamos dar o nome de... Calma aí. Seria total custo. Total custo. Pronto. Então, tá ok aqui, tá? Nós criamos essa de total custo. Deixa eu voltar aqui. Quanto foi o nosso custo aqui? Foi R$5, tá? Nós vendemos por 7 e os custos foram R$5. Se eu ver aqui, nós vendemos 4. Então, 5 vezes 4 dá 20. Tá? Então, aqui deu 20, não tá certo, tá? Então, tá certo o nosso total. Total custo. Tá, o que eu vou fazer agora nessa parte, nessa etapa? Eu vou criar uma coluna e dentro dela vai conter 3 valores diferentes, distintos. Um vai ser o ticket baixo, o outro o ticket médio e o outro o ticket alto. Ou seja, vai ser uma coluna de ticket do produto. E para fazer isso, lembrem-se, nós vamos criar uma nova coluna, tá? Através dos dados dessa coluna bem aqui. Preço unitário. Ou seja, através do preço unitário, dos dados do preço unitário, ou seja, o preço do produto, nós vamos ter noção do ticket, tá? Outra forma também que eu posso fazer seria pegar o ticket do faturamento, tá? Focado no faturamento. Seria outra alternativa. Seria, digamos, o ticket da venda total, digamos. Não por produto, mas da venda total. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar esse ticket médio. Baixo, médio e alto. Então, vou selecionar aqui a coluna faturamento. Agora, eu vou vir bem aqui em adicionar coluna, que nós queremos criar uma nova coluna, tá? Com os 3 valores, que é o valor ticket médio, baixo, ticket baixo, médio e alto. Eu vou clicar em coluna condicional. Ou seja, eu vou criar uma condição. Para poder criar essa coluna, eu vou ter que criar uma condição. Tá? Então, vamos para condição. Deixa eu puxar para cá. Vou fechar aqui, eu vou só puxar para o lado aqui, só para ficar para enxergar a coluna faturamento. Coluna condicional. Fica para o lado. E vamos lá. Primeiro, eu vou ter que adicionar coluna condicional. O nome da nova coluna. O nome da nova coluna vai ser ticket da compra. Tá? Ticket da compra. Ticket da compra. Então, cada cliente fez uma compra, eu quero saber qual é o ticket médio por compra de cliente, tá? Por cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora vir bem aqui e nós vamos agora criar condições, tá? Nessa etapa aqui, nós vamos criar condições. Então, eu vou colocar aqui o nome da coluna, que no caso seria a coluna faturamento. Procura aqui faturamento, que nós vamos pegar como parâmetro. Vem aqui igual a o operador. Igual a, na verdade, nós queremos é menor que ou igual a, tá? Ou seja, nós queremos os valores que são menores, são menor ou igual a, vou colocar aqui 500. Ou seja, toda vez que ele encontrar, que ele vier bem aqui nessa coluna faturamento, encontrar um valor que seja menor que 500, vai aparecer escrito ticket
baixo. Agora eu vou adicionar cláusula. Vou colocar uma nova condição. E eu vou colocar novamente faturamento é menor ou igual a... E agora o ticket médio. Tá? Nós vamos agora criar uma condição ticket médio. Toda vez que for menor ou igual a 2.500, vai aparecer escrito ticket médio. Ticket médio, tá? E agora, se... O que vai acontecer, tá? Então, primeiro, o nosso Power Query, ele vai vir aqui. Ele vai analisar a condição. Então, todo valor que for menor do que 500, ele vai criar uma nova coluna. Toda vez que o valor for menor que 500 do faturamento, vai aparecer nessa nossa nova coluna, ou criada, vai aparecer escrito ticket baixo. Toda vez que é menor ou igual a 2.500, tá? Ou seja, toda vez que ele for aqui nessa mesma coluna, o que vai acontecer? Ele primeiro vai para essa daqui, tá? Que é a nossa primeira, tá? Nossa primeira condição. Ele vai na primeira condição. E toda vez que ele encontrar um valor que seja menor do que 500 aqui em faturamento, ele vai menor ou igual a 500, ele vai dar o nome de ticket médio, ticket baixo, tá? E aí depois ele vai para a segunda condição aqui. E toda vez que ele encontrar um valor que for menor do que 2.500, ele vai dar o nome de ticket médio. Ou menor ou igual a 2.500. E bem aqui tem o se não. Ou seja, se ele não for, se nenhuma dessas condições forem atendidas, ou seja, se ele não for menor ou igual a 500 ou menor ou igual a 2.500, vai aparecer escrito o quê? Ticket alto. Ou seja, se não for menor do que 500, igual a 500, e se não for menor do que 2.000, igual a 2.500, quer dizer, se não for menor do que 2.500, igual a 2.500, vai sobrar o quê? Os valores que são acima de 2.500, que seria o ticket alto, que é a condição se não. Ou seja, se nenhum desses valores forem atendidos, vai ser chamado ticket alto. Eu vou apertar OK. E foi criado uma nova coluna chamada ticket da compra. E notem que, vamos lá. Ó, aqui deu faturamento 28, tá aparecendo ticket baixo. Bem aqui deu 200. Então é ticket baixo, a gente colocou 500. Ó, bem aqui já tá 3.000, já é ticket alto. 3.000 já é ticket alto. Bora ver 580 já é ticket médio, que a gente colocou de 2.500 até 500 e de 500 para cima é ticket médio. Então tá correto, tá? Vamos ver, tá tudo correto. Foi criada uma nova coluna, tá, de tickets da compra que vai indicar quais foram as compras que foi ticket baixo, ticket alto ou ticket médio, tá? Ele vai nos dar essa noção de compra por cliente. E bem aqui, notem que o tipo, ó, bem aqui, ele tá desse jeito, ele tá ABC123, então tá falando o que ele tá dizendo aqui, o Power Query. Ele tá nos indicando que ele não tem classificação. O tipo da coluna não tem classificação nenhuma, tá? Então nós vamos dar uma nova classificação. Vou clicar aqui, vou clicar em texto. Cadê? Texto. Isso aqui é um texto, ou seja, são duas palavras, então um texto. Vou colocar ABC. Então nossa coluna de ticket da compra está criada. Agora, para finalizar nosso vídeo dominando Power Query, nossa aula de Power Query,
nós vamos agora criar algo que vai ser muito importante, tá? Umas colunas que vão ser muito importantes na hora de criar a nossa dashboard, os nossos gráficos. Então essa etapa aqui, essa última etapa é uma etapa muito importante. E é bem simples, tá? Criar. Então vamos lá. Bem aqui notem que nós temos a nossa data da venda. A nossa data. E o que eu quero? Para que nós possamos, na hora de criar lá no Power BI, de criar os nossos gráficos, para que nós possamos fazer análises utilizando o tempo, digamos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo do mês, ao longo do trimestre, nós vamos ter que criar colunas, tá? Referentes a isso, tá? Essas datas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui, vou selecionar, tá? Deixar clicado em data da venda. Vou vir bem aqui em adicionar coluna. E já vou jogar aqui para trás, que vai aparecer aqui atrás, tá? Então, eu vou vir bem aqui em data e vou abrir. Aqui em data. Bem aqui, eu vou clicar em ano. Bem aqui em data, ano, e vou clicar em ano. E aí vai ser criado uma coluna de ano, tá? Em que vai mostrar o ano. Então, caso eu tenha uma tabela que tenha vários anos, o ano de 2023, 24, 25, um ano de 2022, e aí vai muitos anos, ele vai aparecer todos os anos aqui. Então, na hora de criar nossa dashboard, vamos também poder criar, digamos, gráficos, também vamos poder fazer análises de forma anual, tá? Isso é bem importante. Então, a gente vai poder fazer análises de como foi, digamos, a nossa empresa durante os anos. Se ela cresceu, se ela regrediu, tá? Então, também nós vamos poder fazer análises. Clicar aqui, bem aqui, adicionar coluna. Eu vou voltar aqui. Eu vou clicar em data da venda. Tenho que deixar selecionado a data da venda. Eu vou vir aqui para trás, tá? E eu vou clicar bem aqui. Mês, tá? Se eu clicar em mês, ele vai mostrar o mês, ó. Mês 1. Se eu vier para cá, ele está em janeiro. Mês 1, janeiro. Tá? Agora, se eu descer, quando aparecer o mês 2, ó, aqui já apareceu o mês 2, do 1 para o mês 2. Aqui é do mês 1 e aqui o mês 2. Então, vamos ver. Vem para cá, ainda aqui ainda é o mês 1. Se eu vier para o 32, já é mês 2. Então, é assim que funciona esse daqui, o mês. Ele vai mostrar um mês em forma numérica, de número. Agora, eu vou voltar aqui e eu vou selecionar novamente a data da venda. E agora, eu vou vir bem aqui em data, mês, e vou colocar aqui, nome do mês. E aí ele vai aparecer da seguinte forma, ó, janeiro, ó, 1 é janeiro. Quando aparecer 2 já vai ser, ó, fevereiro, 2 de fevereiro. Descer mais. Maio, mês 5. Junho, 6. Então, ele vai nos dando um mês em forma digamos, por escrito, tá? Ele vai nos dar o mês por escrito. E agora eu vou selecionar novamente aqui, data da venda. Vou clicar aqui, tá? O nosso mês, os principais já foram, o início do mês também é interessante, mas vou já para cá para trimestre. Então eu vou vir aqui, vou colocar, ó, tem o trimestre do ano, início do trimestre e fim do trimestre. Vou colocar trimestre do ano. Ele vai nos dar o trimestre. Trimestre 1. Ó, aí aqui ainda o 3 ainda é 1. Quando chegar em 4 já vai ser 4. E trimestre 2 já. Trimestre 2. Então ele vai nos dando, ó, 3, já é 8. 3. Então ele vai nos dando a possibilidade de fazer, digamos, análise, digamos, trimestral durante um determinado ano. Então, o Power Query ele vai nos dar essa possibilidade de uma forma simples e rápida criar colunas que vão nos permitir
fazer análises ao longo de períodos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Para finalizar a nossa aula, a nossa dashboard, eu vou vir bem aqui em página inicial, para finalizar, quer dizer, nossa aula de Power Query, tá? Dominando o Power Query, eu vou clicar em fechar e aplicar, e aí as mudanças vão sair lá do editor do Power Query, e eles vão ser importadas já toda modelada, toda transformada para cá pro Power BI, tá? Então vai sair do Power Query já toda modelada e transformada pro Power BI, tá? E aí tudo que vai faltar vai ficar faltando apenas fazer bem aqui em exibição de modelo, tá? Não, bem aqui no nosso caso, nós temos apenas uma tabela, tá? Então não vai ser necessário. Então é só vir aqui mesmo e salvar. Só clica aqui no disquete, então aqui no arquivo, vem bem aqui em salvar como, procurar este dispositivo, que nós clica aqui e procura o local onde vai salvar. E pronto, tá? Então essa nossa aula lá chegou ao fim, tá?